Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério Góes e você está no segundo vídeo da série Origens e Inserções Musculares e hoje a gente vai falar sobre um grupo muscular, o famoso e famigerado grupo dos músculos do manguito rotador. Então hoje a gente vai falar sobre as origens e inserções de todos os músculos do manguito rotador, sua inervação e uma condição clínica muito comum desses músculos do manguito, que é a famosa síndrome do impacto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome do impacto também. Se você quer aulas mais aprofundadas sobre os músculos, origens, inserções, ações e inervação, entra no Anatomyflix. Tem um link aqui na descrição. Você entra lá na Anatomyflix em anatomyflix.com.br, coloca seu e-mail, gera uma senha e tem 3 dias de acesso gratuito à minha plataforma. Tem videoaulas, tem apostilas, simulados, muita coisa legal que vai te ajudar nos seus estudos. Se você quer estudar pelo celular, a gente tem um aplicativo também, que é o Anatomyflix. É só escrever isso que está escrito aqui, tudo junto, Anatomyflix. No iOS ou no Android, tem para os dois. Entra lá, coloca seu e-mail, gera uma senha. Você tem 3 dias de acesso gratuito. Só de músculos tem 223 aulas. Todos os músculos do pescoço para baixo, inclusive os músculos do manguito rotador, que a gente vai estudar nessa aula. Então vamos começar essa aula aqui. Os músculos do manguito rotador são 4, tá? Então eu recebo perguntas aí no YouTube que o pessoal fala, professor, não são 5 músculos? Não, são 4. Os músculos do manguito rotador são o músculo supraespinal, o músculo infraespinal, o músculo redondo menor e o músculo subescapular. Redondo menor. Tem o pessoal que me pergunta, e o redondo maior? Não, o redondo maior não entra como um músculo do manguito rotador. Por quê? Para ser músculo do manguito rotador, tem que estar inserido ou no tubérculo maior ou no tubérculo menor, ou seja, vão margear a cabeça do húmero para dar estabilidade à articulação glenomeral. Essa é a característica dos músculos que participam do grupo do manguito rotador, porque são músculos estabilizadores da articulação glenomeral. Então eles apertam a articulação glenomeral para conferir estabilidade a essa articulação. Porque a articulação glenomeral é uma articulação bem mal feita, né? Vamos ser sinceros, né? Você tem uma cavidade glenoide reta para um cabeção de húmero redondo. Como que você adapta uma estrutura reta a uma estrutura arredondada? Eu tenho o lábio glenoide, né? O labrum glenoide aqui na cavidade glenoide. E aí eu tenho os músculos do manguito rotador vindo por fora da articulação e apertando essa articulação contra a cavidade glenoide para dar estabilidade dinâmica para a articulação. Então é importante que você saiba esses detalhes sobre os músculos do manguito rotador. Sobre origens e inserções, é super fácil. Se você tem dificuldade para entender origens e inserções dos músculos do manguito, o que você tem que saber é a anatomia da escápula, eu ia falar clavícula, olha eu. Você tem que saber a anatomia da escápula e a anatomia da parte proximal do húmero. Então é muito importante que você conheça a anatomia da escápula e da parte proximal do húmero. Por quê? Da escápula por causa dos pontos de origem desses músculos. Todos os 4 músculos do manguito rotador ficam originados na escápula. E todos os 4 músculos do manguito rotador se inserem no húmero, na parte proximal do húmero, ou no tubérculo maior ou no tubérculo menor. Então vocês vão ver aqui que a gente tem um macete para entender isso. O que você tem que conhecer da escápula para entender as origens desses músculos? Super fácil. Quando vocês olham uma escápula pela vista posterior, por trás, vocês vão ver aqui uma estrutura que cruza a escápula aqui no sentido transversal, que é a espinha da escápula. Então aqui eu tenho a espinha da escápula e lá na ponta mais alta dela eu vou ter a formação do acrômio. Então quando eu vejo a espinha da escápula, eu estou vendo a escápula na vista posterior. Quando eu não vejo a espinha da escápula, eu estou vendo a escápula na vista anterior. E aí essa espinha da escápula ela vai dividir 2 fossas importantíssimas. A fossa supraespinal e a fossa infraespinal da escápula. Por que essas fossas têm esse nome? Super fácil de entender. A fossa supra, ela tem esse nome porque supra significa superior. Espinal, superior à espinha, entendeu? Fossa infraespinal, de onde vem o infra? De inferior.
Então a fossa infraespinal é inferior à espinha da escápula. Então o ponto de referência para você saber a origem do supra e do infraespinal é a espinha da escápula. Então o músculo supraespinal, ele se origina na fossa supraespinal da escápula e o músculo infraespinal se origina na fossa infraespinal da escápula, respectivamente a fossa acima e a fossa abaixo da espinha da escápula. Beleza? Músculo redondo menor fica originado na borda lateral da escápula. Então a borda lateral da escápula é aquela borda que fica mais próxima ao húmero. Borda medial da escápula é aquela que fica mais próxima à coluna vertebral. Então o músculo redondo menor, ele se origina aqui, você vê que ele se origina junto com o infra aqui, só que na borda lateral da escápula. Esses três músculos se inserem no mesmo ponto ali no húmero, que é o tubérculo maior do húmero. Esse aqui é o tubérculo maior, ó. Esse aqui é o maior. Tá? Então não confunde, ó. Esse aqui é o tubérculo maior. O tubérculo maior do húmero, ele fica voltado mais para a lateral do húmero, tá bom? E ele é o ponto de inserção do supra, do infra e do redondo menor. Esses três músculos do manguito rotador se inserem aqui no tubérculo maior do húmero. E aqui vem um detalhe interessante, né? Que o supraespinal, ele se insere na borda mais superior do tubérculo maior e os músculos infraespinal e redondo menor se inserem nessa borda mais posterior do tubérculo maior. E aí você consegue entender as ações desses músculos. Por quê? Todos eles, o conjunto deles, quando eles contraem, eles estabilizam a glenomeral, dão estabilidade dinâmica, porque vão apertar o húmero sobre a cavidade glenoide, dando estabilidade a essa articulação. Só que eles têm ações de movimentos também. O músculo supraespinal, pelo fato dele estar inserido nesse bordo mais superior do tubérculo maior, ele vai favorecer o início da abdução. Os 30 primeiros graus de abdução do ombro são feitos pelo músculo supraespinal. Então o músculo supraespinal, ele inicia a abdução do ombro. Por isso que pessoas que têm ruptura ou degenerações no tendão do supraespinal, elas têm dificuldade para iniciar o movimento. Então a pessoa, em vez de iniciar o movimento assim, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai começar a entortar o corpo. Isso é um sinal clássico de alteração ou no tendão do supraespinal ou na bursa subacromial. E aí a lesão do tendão do supra e da bursa subacromial, eles se enquadram na patologia que a gente chama síndrome do impacto, tá bom? Que é a síndrome do impacto subacromial. Então esse tubérculo maior, a borda superior dele, quando a gente faz a abdução, ela se aproxima ao acrômio e começa a esmagar o tendão do supraespinal nesse ponto. A bursa subacromial está aí para minimizar esse impacto, mas ela pode sofrer inflamação também. Então a tendinite do supra ou tenossinovite do supra e a bursite subacromial, elas se enquadram no que a gente chama de síndrome do impacto, juntamente também com a tendinite do músculo bíceps braquial na sua cabeça longa, tá bom? Os músculos infra e redondo menor, eles se inserem nessa borda mais posterior do tubérculo maior. Sendo assim, quando eles contraírem, eles vão fazer o movimento de rotação externa da articulação glenomeral. Porque o tubérculo maior, ele é um braço de alavanca para esses músculos aqui. É igual o trocânter do fêmur. Então o trocânter maior do fêmur, ele é braço de alavanca. O tubérculo maior do húmero também é braço de alavanca. Então o músculo supraespinal inicia a abdução do ombro, os 30 primeiros graus em média, e os músculos infraespinal e redondo menor fazem os movimentos de rotação externa. Por quê? Porque quando eles tracionarem, eles vão puxar aqui essa borda posterior do tubérculo maior e eu tenho a rotação dessa estrutura, tá bom? No caso, a rotação externa. O músculo subescapular, por sua vez, ele fica originado na fossa subescapular, que é a fossa anterior da escápula. Então, como eu sei que é a fossa anterior? Se não tem espinha, é a parte anterior. Então, essa parte anterior da escápula é a fossa subescapular, que é o ponto de origem do músculo subescapular. O único músculo do manguito rotador que se insere no tubérculo menor, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o tubérculo menor. Vou colocar aqui, ó. Menor. Então aqui é o tubérculo maior e aqui o tubérculo menor. O tubérculo menor, ele aponta para anterior do húmero.
E aí quando o músculo subescapular, que ele vem aqui pela parte anterior da escápula, se insere lá no tubérculo menor, o que ele vai fazer? O tubérculo menor também é um braço de alavanca. Quando o músculo subescapular tracionar o tubérculo menor, ele vai fazer isso aqui, ó. Rotação interna da articulação glenomeral. Então olha que fácil a ação desses músculos. Supraespinal inicia a abdução. Por quê? Porque tem sua inserção lá no bordo superior do tubérculo maior. Infra e redondo menor fazem rotação externa. Por quê? Porque ficam inseridos na borda posterior do tubérculo maior. E aí vocês perceberam que a maior parte dos músculos do manguito se insere no tubérculo maior do húmero. O único músculo que se insere no tubérculo menor do húmero é o músculo subescapular, que tem sua origem na fossa subescapular e inserção no tubérculo menor do húmero, e por esse motivo ele vai fazer o movimento de rotação interna da articulação glenomeral. Então, síndrome de impacto é aquilo que a gente observa no tendão do músculo supraespinal, na bursa subacromial, isso vai acontecer na abdução, tá? Então, quando uma pessoa trabalha com o ombro em abdução, por exemplo, cabeleireiros, que é uma profissão que é muito comum de ter síndrome do impacto, eles trabalham com o braço muito elevado. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter esse tipo de alteração. Por quê? Porque o tubérculo maior fica batendo aqui no acrômio. Então, a gente começa a ter aqui a compressão do tendão do músculo supraespinal sobre o acrômio ou sobre a bursa subacromial, e pode gerar essas duas patologias, que se enquadram no que a gente chama de síndrome do impacto. Beleza? Então essa é a síndrome do impacto subacromial. Agora, para finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre a inervação desses músculos, que é super fácil de você entender. Os músculos supra e infraespinal, eles são inervados pelo nervo supraescapular. O nervo supraescapular é interessante. Vocês conhecem essa incisura da escápula aqui? Vocês estudam a incisura da escápula, mas não sabem para que ela serve, né? Ela serve para a passagem do nervo supraescapular, que ele vai passar pela incisura, vir aqui descer e inervar o supra e o infraespinal. Então ele desce aqui de cima para baixo, por isso que ele é chamado supraescapular, porque ele entra por cima da escápula. Beleza? Então o nervo supraescapular inerva o supra e o infraespinal. Músculo redondo menor é inervado pelo nervo axilar. Nervo axilar que inerva o deltoide e o redondo menor. São os dois músculos inervados pelo nervo axilar. E por último, o músculo subescapular, ele é inervado pelos nervos subescapulares, superior e inferior. Tá bom? Então esses são os nervos que inervam os músculos do manguito. Supra e infra, nervo supraescapular. Redondo menor, nervo axilar, e músculo subescapular, nervos subescapulares, superior e inferior. Beleza, pessoal? Se essa aula foi útil para vocês e vocês gostaram dela, compartilha com a galera aí, dá o joinha, que vale muito pra gente, e fica aí porque vai ter muitos vídeos aqui nessa série sobre músculos. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.